Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando conhecimento em inovação. Olá, o Acelera Amazônia está no ar, você já sabe. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no AmazonSat para falar sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação. E essa semana, como não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre o Polo Digital de Manaus. Isso mesmo, Polo Digital de Manaus. A gente já conhece o Polo Industrial, que é um modelo econômico muito importante para o nosso estado, tanto em relação à renda quanto a empregos. Mas agora está sendo consolidado o Polo Digital de Manaus. E para falar sobre esse assunto, eu conversei com o Cláudio Marinho, que é um dos conselheiros do Porto Digital lá de Recife. E está sendo contratado pela Prefeitura de Manaus para fazer a revitalização no centro histórico aqui de Manaus. Fora isso, eu também conversei com o Euler Guimarães, que é o vice-presidente do CODES, que vai explicar para a gente como que é esse relacionamento entre a Prefeitura, a Porto Marinho e quais são as principais iniciativas que o CODES está participando aí para ajudar na consolidação desse polo. E para finalizar, não menos importante, nós vamos conversar com a Vânia Capella, que é a presidente da Associação do Polo Digital de Manaus, que vai falar para a gente qual a importância da associação e quais são as diretrizes e as próximas iniciativas para ajudar também nessa consolidação do Polo Digital de Manaus. Agora a gente vai conversar com o Cláudio Marinho, que é consultor da empresa Porto Marinho, que é lá do Porto de Recife. E ele vai falar para a gente o que está acontecendo aqui em Manaus em relação à tecnologia e inovação. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Como vai? Vou bem, e você? Eu vou bem e já começo te perguntando o seguinte, é a primeira vez que você vem aqui em Manaus? Já vim umas 2 vezes, mas esses 2 dias foram muito intensos. Mergulhamos aqui na realidade local, que é fundamental para desenvolver qualquer iniciativa, a convite da Prefeitura para, junto com os atores do Polo Digital de Manaus, construir um futuro diferente aqui no Centro Histórico de Manaus, onde estamos. E hoje é um momento muito importante porque é a assinatura desse contrato. Eu queria que você falasse para a gente como é que você vê essa importante iniciativa aqui para Manaus. Acho fundamental o que a Prefeitura faz hoje é estimular a iniciativa dos jovens empreendedores de criar empresas, startups, empresas de tecnologia, empresas baseadas em inovação. Esse é o futuro. Vi muita energia, estive aqui também na segunda-feira do Polo Digital. Quando mergulhei ali entre os jovens empreendedores nos estandes, nunca vi tanta energia junto, a cada metro quadrado. Essa energia é fundamental. Uma outra coisa são as universidades. O Manaus é a 7ª cidade brasileira em número de matrículas em cursos de computação. Isso é uma base fundamental para o futuro. Todas as cidades precisam disso, em todo o mundo. E terceiro, tendo um governo com iniciativas como o prefeito Arthur Neto, de criar 2 leis de incentivo fiscal às startups em redução de impostos e incentivos aos institutos de inovação que contratam startups, eu me animei muito com o convite feito pela Prefeitura para, junto com os atores do Polo Digital, desenhar uma estratégia de um distrito de inovação no Centro Histórico de Manaus, atraindo essas empresas e institutos de pesquisa para revitalizar o centro. Isso me apaixona. Cláudio, conta pra gente o que é o Distrito de Inovação. Como é que vai se dar esse... Eu vou contar a minha história. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco por 8 anos, de 99 a 2006. E nesse período, junto com a Universidade Empresa, nós desenvolvemos o Porto Digital. Que é isso? No Centro Histórico do Recife, o lugar onde nasceu a cidade. Nós criamos um ambiente de inovação com incubadoras, aceleradoras, institutos de pesquisa, atraindo empresas que criam empregos. E na época, no ano 2000, nós tínhamos 2 empresas de TI. Hoje nós temos 350 empresas e institutos de pesquisa, criam 11 mil empregos, precisam contratar mais 2.000 pessoas neste ano 2020 e devem faturar 3 bilhões de reais agora. Mudam. Essas pessoas, jovens empreendedores, 60% entre 20 e 30 anos, desses jovens colaboradores, mudam
a realidade local. O lugar muda o centro histórico do Recife. O meu sonho, minha energia, minha vontade, minha paixão é fazer isso. Sou planejador urbano, gostaria muito de ver acontecer coisa parecida aqui no centro histórico de Manaus. Distrito de Inovação é uma cidade renovada por energia criadora de futuro, é isso. E qual a particularidade, ou quais as particularidades que o senhor vê aqui de diferente em relação ao Recife? O que nós temos melhor ou pior, enfim, isso. Quais as particularidades? Vamos, uma particularidade fundamental, o financiamento à inovação aqui, por conta do polo industrial, da Zona Franca, da lei de informática, é muito melhor do que em outras cidades do Brasil. Isso é positivo, precisa utilizar muito bem esse recurso. A formação de mão de obra, a 7ª cidade em matrículas em cursos de TI, fundamental. Terceiro, o governo mobilizado, entendendo que é preciso apoiar a inovação. Esses elementos são elementos que diferenciam Manaus e aposto muito neles. Como é que o senhor vê o seu conhecimento, toda a sua expertise que o senhor tem, utilizada em Recife e que pode ser aplicada aqui em Manaus, que também é uma cidade muito singular, né, daqui da região norte. As adaptações, ou como que o senhor pensa trabalhar? Vou pegar a palavra. Adaptação é fundamental. Adaptação. Toda realidade é diferente, toda cidade é diferente de outra, tem história diferente. Então eu não tenho nenhuma ilusão de que vamos transplantar a experiência. Vamos conviver, trazer a nossa experiência, testar com os atores do Polo Digital de Manaus o que pode dar certo aqui e o que não dá certo. A partir dos nossos erros e acertos, compartilhar com eles, desenhando juntos um futuro aqui para o Centro Histórico de Manaus. Esse é o desejo e essa é a nossa energia e dedicação. A gente quer agradecer muito a sua participação, Cláudio, nesse programa aqui que é o Acelera Amazônia, que fala sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Eu quero deixar um espaço aí para os seus agradecimentos. Agradeço muito o convite, acho fundamental o programa para chamar a atenção dos jovens para a criação de um futuro distinto para Manaus, baseado no que fizemos aqui ao longo da história, mas um futuro distinto. Agradeço o convite. A equipe do Acelera Amazônia conversou com o Euler Guimarães, que é o vice-presidente do CODESE. E agora você vai entender a participação do CODESE nessa questão da consolidação do Polo Digital de Manaus. Acompanhem com a gente. O CODESE é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus. Euler é o vice-presidente da instituição e conta como a economia criativa tem se estabelecido na nossa região. Considerando a Amazonas, a gente tem um grande exemplo de Parintins, que por conta do festival, que já existe há muito tempo, ele é um festival que é reconhecido no Brasil, né? E também muitas pessoas de outros lugares do mundo vêm para cá. A gente sabe também que alguns artistas já ajudam até no Carnaval do Rio, que tem muita tradição. Então eu vejo como um grande exemplo da indústria da economia criativa, só que a indústria da economia criativa ela é bem abrangente, né? Até o pessoal da Firjan, da Federação das Indústrias lá do Rio, fez um livro, um material, e nessa questão da indústria criativa se inclui também a parte de tecnologia, indústria de tecnologia, de TI, de tecnologia da informação e comunicação se inclui, que é o trabalho que a gente está querendo desenvolver porque a gente acredita que tem um impacto muito maior na economia. Mas a gente entende que essa parte voltada para a cultura, ela também é muito importante, até porque você consegue fazer com que haja um engajamento muito grande do cidadão, né, das pessoas que são da cidade, para mostrar o que é a cultura delas.
Então é uma indústria que realmente é muito importante, é muito grande e que a gente precisa de todas as colaborações possíveis para que ela seja desenvolvida e continue, né, a crescer. E para aliar a economia criativa local com a tecnologia, a solução é o Polo Digital de Manaus, no qual o CODESE é um dos protagonistas na implantação. O turismo ele está conectado de uma forma muito próxima à questão da economia digital. Então isso é algo que a gente tem que aproveitar, os potenciais, né, as competências e talentos que nós temos na cidade e o que a gente quer fazer é que todos estejam falando a mesma língua e caminhando nessa direção para que a gente consiga fortalecer essa imagem do Polo Digital de Manaus e que o Brasil conheça e que outras cidades conheçam também e logo a gente esteja fazendo negócios com o mundo. A longo prazo, todas essas iniciativas devem trazer um retorno econômico e social para o Estado, conforme mostram as projeções feitas pela instituição. Mas a gente tem trabalhado de forma muito árdua e correndo muito contra o tempo, porque a gente sabe que o nosso panorama econômico, a tendência é que ele não melhore naturalmente, né? A gente tem que fazer um esforço para que isso aconteça. Então, o CODESE quer que Manaus fique entre as 10 melhores cidades para se viver até 2038, entre as 20 melhores cidades para se investir e que 2/3 da nossa economia surja de potencialidades locais que a gente tenha. Então a gente está falando aí de uma ordem de 200 bilhões de reais em 20 anos, né? Quando a gente começou em 2018 até 2038, e para que isso aconteça a gente precisa trabalhar agora, né? Porque a gente precisa plantar agora para colher lá na frente. E como toda transformação social também envolve o espaço físico da cidade, Euler nos conta como a revitalização do Centro Histórico de Manaus está ligada com a construção do Polo Digital da cidade. E o que a gente busca agora é fazer com que haja uma sinergia e isso na cidade inteira. Então o Centro Histórico foi um ponto que surgiu assim de uma forma muito interessante, porque a prefeitura resolveu entender junto com a gente o que estava acontecendo e melhorar a situação da cidade. Então a prefeitura decidiu investir nisso e está construindo um ambiente, não é só um prédio, né? Tem um prédio que está sendo reformado, que é um prédio famoso da época da borracha, que é o Hotel Cassina, que vai virar um espaço para empresas de tecnologia. E além disso, todo o ambiente do centro da cidade está sendo preparado para isso. Tem leis que foram lançadas agora no final do ano, incentivando que startups, institutos de tecnologia se aloquem ali naquela região do centro. O Jaraqui Graúdo é uma premiação anual promovida pelo ecossistema de inovação da cidade. E nela, o CODESE foi vencedor, junto com seus parceiros, e a Feira do Polo Digital, mostrando a potência desse ecossistema para a cidade. Então, em 2019, que a gente fez a segunda edição da feira, a gente ficou muito surpreso porque no prêmio Jaraqui Graúdo, que é um prêmio do ecossistema, que a gente tem como uma comparação do Vale do Silício, que fica lá nos Estados Unidos, fala do silício, né? Aqui é o nosso vale, é o Vale do Jaraqui, que a gente chama de Jaraqui Valley. O Jaraqui Valley é uma comunidade de empreendedores. Mensalmente acontecem reuniões pela cidade, que são sediadas nos mais diversos locais. Então quem tem interesse de conhecer um pouco mais e de vivenciar um pouco mais sobre empreendedorismo tecnológico, pode participar dessas reuniões, que é muito interessante. Então a gente está passando por uma transição mundial com relação à indústria. Se fala muito da indústria 4.0 e muitas pessoas ficam confusas com isso, né? Mas nada mais é do que uma revolução que está acontecendo na indústria e muitos padrões estão mudando, muitas profissões que antes eram feitas de uma forma há uma década atrás, daqui a uma década já talvez não existam, mas outras profissões estão surgindo. Então a gente ficou pensando o que poderia ser feito. E a gente sabe que aqui a gente está no meio da floresta, então a gente pensou em bioeconomia, que são áreas, né, que a gente chama de matrizes econômicas. A bioeconomia, que está baseada no que a gente tem de biodiversidade. A gente também pensou na economia digital, que tem a ver com o polo digital. O polo digital ele traz à tona essa economia digital.
A gente também pensou em piscicultura, mineração e turismo, que é uma vocação local nossa, né? Que está muito alinhado com a questão da economia criativa. Então a gente quer convidar todos para participar da terceira Feira do Polo Digital de Manaus. A gente acredita que seja um evento que você vai poder ter um pouco mais de contato com o ecossistema de tecnologia de uma forma assim, mais presencial. E também a gente tem os encontros do Jaraqui Valley, que é uma comunidade que a gente apoia, e a gente quer mesmo ressaltar que todos estão convidados e não tem idade, isso que é muito legal. A gente tem crianças, né, tem pessoas de todas as áreas do saber e tal. A gente tem oficinas que são realizadas, então, só para dar um exemplo, a gente tem oficinas de robótica, para que as pessoas entendam um pouco mais o que é isso, oficinas de impressão 3D, oficinas, competições de programação, oficinas de design, oficinas de negócio, enfim, são muitas coisas, muitas palestras muito interessantes, com palestrantes de nível internacional, que a gente convida assim a dedo, a gente seleciona de uma forma muito criteriosa, para que a gente consiga ter um evento de altíssima qualidade, fazendo com que isso não dure só um evento. A gente quer que isso se estenda, que todos sejam contagiados ali e façam também o seu melhor para a cidade. Muito interessante essa entrevista do Euler, hein? Mandou bem, viu, Euler? É legal a gente conhecer o trabalho do CODES e saber as iniciativas que estão acontecendo aí nesse cenário 4.0 hoje, que tudo é tanta tecnologia. Já que o assunto é polo digital, a gente não pode deixar de fora a Associação do Polo Digital de Manaus. E para isso, a gente vai conversar com a Vânia Capella, que é a presidente da associação. Acompanhe com a gente a entrevista. Eu sou atualmente diretora de negócios do CID, Instituto de Ciência e Tecnologia, mas eu sou engenheira eletrônica, com pós-graduação em engenharia de produção e também em gestão empresarial. Atualmente eu sou mestranda na área de gestão estratégica. A minha carreira foi desenvolvida praticamente a maior parte na indústria. Eu completei 28 anos de carreira na indústria e agora 4 nessa área de tecnologia. Há uns 4 anos que eu migrei para cá, para trabalhar no CIDIA. E aí venho desenvolvendo todo o meu trabalho nessa área nova que é tecnologia. Vânia é a presidente da Associação do Polo Digital de Manaus. Ela faz agora um panorama sobre o cenário nacional e narra também a participação de Manaus nesse cenário. 2 anos atrás nós iniciamos um movimento nesse ecossistema, porque o próprio país tem sido protagonista de vários movimentos de organizações de polos de tecnologia. Então, por exemplo, nós temos o Porto Digital lá em Recife, ali na área do Nordeste. Existem até outros centros de tecnologia também ali na área do Nordeste, mas o Porto Digital é um grande exemplo de um polo digital. Nós temos a região de Florianópolis, que também abriga um grande polo digital, e algumas outras cidades brasileiras têm buscado desenvolver parques tecnológicos e polos digitais. Então nós entendemos que Manaus não poderia ficar de fora desse movimento, porque nós já temos vários atores nesse ecossistema de tecnologia aqui em Manaus. Nós temos o 2º maior distrito industrial do Brasil, aqui, responsável por investimentos na lei de informática. Então nós tínhamos todos os elementos necessários para desenvolver um grande polo digital. Então, observando esse movimento que existe já no país e observando todas as potencialidades que nós tínhamos aqui, nós resolvemos começar a integrar esse ecossistema. Então, fizemos isso através da primeira feira do Polo Digital, 2 anos atrás, com o tema Manaus tem Digital.
Então a ideia era mostrar para a sociedade manauara, inclusive, que não conhecia muito bem, que Manaus já era um polo digital e faltava apenas se organizar, né? Mas já existiam vários atores, institutos, universidades, startups, coworking, trabalhando com tecnologia aqui. Então, a ideia da primeira feira era que o próprio ecossistema se conhecesse e começasse a se integrar. E foi um sucesso a feira. E por conta disso nós realizamos a segunda feira do Polo Digital, né, na verdade uma realização do CODESE. Essa ideia nasceu dentro do CODESE, numa subcâmara que o CODESE tem chamada Tecnologia e Inovação. Vale ressaltar que a criação da Associação do Polo Digital de Manaus foi uma estratégia utilizada também em outras capitais brasileiras, que resolveram aderir à economia criativa como uma grande matriz de seus negócios. A ideia da associação era criar uma governança, porque todos os polos que existem no Brasil, eles só cresceram através de uma governança, que pudesse criar planos estratégicos junto com os atores do polo e pudesse ajudar com que o ecossistema cresça e se desenvolva e seja alavancado. Então nós recentemente migramos, né, saímos do CODESE, nos tornamos uma associação, a Associação Polo Digital de Manaus. Aproveitamos um benchmarking, digamos assim, do Cláudio Marinho, que teve aqui a convite da Prefeitura para fazer um projeto que a Prefeitura tem de criar um distrito de inovação no Centro Histórico de Manaus e assim revitalizar o Centro Histórico, assim como também fez Recife, né, no Recife Antigo. E aproveitamos a vinda dele para trocar ideias a respeito dessa constituição da governança, né, porque lá eles têm o núcleo de gestão do Porto Digital, que é a governança do Porto Digital, e a nossa seria a Associação Polo Digital de Manaus. Então, fizemos aí uma espécie de benchmark, trocamos ideias para ver como avançar nesse sentido para que a nossa cidade possa ser um grande polo no país, né? Então, nossa meta é que nós sejamos assim tão citados quanto hoje é o Porto Digital, hoje é Florianópolis, né? A nossa ideia é ser um grande polo digital no Brasil. Ficou interessado na novidade do Polo Digital de Manaus? Então confere aí. A Vânia vai contar pra gente quais são as áreas do conhecimento que ganham destaque com essa nova iniciativa. O nosso foco, por isso que a gente chama digital, né, nosso polo, porque hoje os atores desse ecossistema eles são voltados para a tecnologia da informação e comunicação, né, que é basicamente desenvolvimento de software, né, aplicativos, plataformas, né, softwares em geral. Então o nosso polo ele é digital, ele é baseado nisso, né, são vários desenvolvedores, designers, todos voltados para desenvolvimento de soluções em software. E eu creio que essa é assim a base de todo o desenvolvimento tecnológico no país, porque mesmo que existe a intenção de se criar um polo de biotecnologia aqui, né, na nossa região, que vai estudar o bioma amazônico, etc., do turismo, né, de outras matrizes econômicas do nosso estado, mas hoje nada é feito sem a tecnologia da comunicação e informação, né? Então o software hoje, ele é, digamos, a alma e a base de tudo que você quer fazer hoje na vida, comércio, educação, né, área de saúde. Então, assim, é preciso ter essa base sólida com grandes competências para poder alavancar as outras matrizes econômicas do estado, né? Então, por isso nós entendemos que esse polo ele é muito importante para isso, né? Ele é o alavancador de outras matrizes econômicas, vai sustentar o desenvolvimento de outras matrizes. Segundo dados do BNDES, lá em 2016, o Brasil já estava arrecadando 2,64% do PIB com a indústria criativa. A intenção é que Manaus cresça também nesse setor. Nós temos incentivos fiscais grandes aqui na nossa região, né? Não são maiores do que até existem em outros locais do Brasil, mas muitas vezes esse modelo é questionado, né? Entra o governo, sai o governo, então às vezes existe um questionamento desse modelo econômico da indústria na nossa região. E também, na verdade, pela lei, né, ela existe um tempo em que isso vai acabar. Então nós precisamos entender que, apesar da indústria ser algo extremamente importante para a nossa região, nós teríamos um problema enorme se nós não tivéssemos esse polo industrial aqui em Manaus.
nós temos que criar outros modelos econômicos para que a nossa região possa continuar crescendo independente da indústria, né? Não que a indústria não seja importante, hoje ela é extremamente importante, assim acabaria, né, Manaus se não tivéssemos o distrito industrial aqui. A associação ela foi fundada pela sociedade civil, né? São alguns institutos fundadores, né? O CID, a CESA, Instituto Eldorado, a Softex e Valiap, que é um coworking local. Nós fomos os fundadores, né, da associação. Porém, a associação visa representar todo o ecossistema. Então, todos os institutos públicos e privados, as fundações, as startups, os coworkings, empresas de tecnologia, todos os que fazem parte desse ecossistema. E a ideia da associação é ela ser constituída como uma organização social, em que ela também possa ter representantes do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, da CIFRAMA. Então, a ideia é que todos os atores do ecossistema e linkados a esse ecossistema possam trabalhar junto para que esse polo possa crescer e se desenvolver. Então, a ideia é tentar assim, fazer um trabalho colaborativo que alavanque o ecossistema. O Acelera Amazônia está ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Afinal, a gente falou sobre o Polo Digital de Manaus, uma nova matriz que desponta aqui na região e que pode gerar muito emprego, renda para a nossa população. Eu fico por aqui, mas te aguardo na próxima quarta-feira, às 8 horas, aqui no Amazonsat. Até lá! Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando conhecimento em inovação.